Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo Elias, de História, e hoje eu vou dar uma aula para o 7º ano, para a fase intermediária do EJA, falando sobre a colonização da América Portuguesa. Você sabe o que é a América Portuguesa? Você sabe o que é colonização? Você sabe o que isso tem a ver com a gente? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então, eu falei para vocês que eu iria explicar o que é a colonização da América Portuguesa. Vamos lá, vamos entender todo esse processo agora. Vem comigo para a gente poder saber como que funciona essa paradinha aí. Então, aqui, nós começamos com a colonização da América Portuguesa, que consiste em analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. Temos como objetivo compreender as principais características sociais, econômicas e políticas que marcaram o princípio da colonização portuguesa. Uma coisa que eu já quero falar para vocês a partir de agora. Vocês devem estar se perguntando, o que são populações ameríndias? Bom, uma população indígena é uma população nativa de algum lugar. Então, ameríndio vem de América mais indígena, ou seja, nativos da América. Então, os ameríndios não são nada mais, nada menos do que os nossos indígenas, os povos nativos do continente americano. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, importante lembrar. O que começou a colonização das Américas? Quais foram as potências europeias que começaram esse processo? Portugal, em primeiro lugar, não se esqueçam do pioneirismo em português. Então, Portugal foi a primeira potência europeia a iniciar a expansão colonialista. E depois nós tivemos também, logo na rabeira ali, a Espanha. E o que fez com que isso acontecesse? Portugal e Espanha foram os primeiros reinos europeus a se formarem, as primeiras monarquias absolutas. Então você tinha de um lado o reino de Portugal e do outro lado você tinha o reino de Castela e Leão, que era a Espanha. E naquela época nós estávamos vivendo uma coisa chamada mercantilismo. E fazia parte do mercantilismo o metalismo. Então, essas potências europeias elas estavam loucas por encontrarem metais preciosos como ouro, prata, mas eles também estavam interessados em uma coisa chamada especiaria. Tá? Então, tinha um lugarzinho aqui no Oriente, por aqui, tá? Que se chamava Índia. Lá na Índia, eles faziam vários temperinhos bem gostosos, que se chamavam especiarias, assim como eles também comercializavam tecidos de primeira linha. E os europeus, eles adoravam isso. Então, esses temperos que a gente usa hoje em casa, entendeu? Que a gente às vezes não dá nem a mínima, vai lá e usa sazon no meio mesmo, entendeu? Então, esses temperinhos, os europeus eles davam muita importância para eles na época. E assim como também davam muita importância para o sal, para o açúcar, tá? Naquela época não era qualquer um que comia alimentos com essas coisas não, tá? Isso daí pertencia somente às pessoas mais ricas, aos reis, tá? Então, olha só, uma coisa que a gente come bastante hoje, que a gente não dá a mínima naquela época, era algo muito rico e muito nobre. Então, o principal fornecedor das especiarias naquela época, e também de tecidos, era a Índia. Só que havia dois reinos aqui na Europa, duas cidades-estado, chamadas Gênova e Veneza, que monopolizavam esse comércio de especiarias com a Índia pelo mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui, ó, tá? Então eles vinham aqui pelo interior. Então, Portugal e Espanha, tá? Os novos reinos, as novas monarquias absolutas da Europa,
tiveram que inventar um novo caminho para poderem chegar até a Índia. Então, eles começaram a se jogar aqui, ó, no Oceano Atlântico e vinham, né, até a Índia pelo Oceano Atlântico. Então, aí começa o processo chamado Grandes Navegações. Bom, então, é claro que a gente vai começar a ter um processo de treta aí, tá? Então, a primeira treta que vai acontecer vai ser aqui, ó, em 1493, em que Portugal e Espanha vão começar a puxar cabelo para ver quem que iria ficar com qual pedaço do mundo. E aí, quem que teve que intervir, quem que teve que apartar essa briga? A Igreja Católica, que também estava envolvida no processo. Então, o Papa daquela época, o Papa Alexandre, tá, da Igreja Católica, ele pegou e emitiu uma bula papal chamada Bula Intercoetera, de 1493, falando que todos os territórios que ficassem a oeste dessa linha aqui que vocês estão vendo, tá? A oeste aqui de Cabo Verde, seria da Espanha. Então, olha só, tudo que fica aqui a oeste da Bula Intercoetera, dessa linhazinha, seria da Espanha, basicamente a América inteira. Portugal, então, falou assim, não, nada feito. Isso daí, ó, tá privilegiando a Espanha. Cadê minha parte? Entendeu? Como assim? Como assim a Espanha vai ficar com toda a América? Mas tinha um porém, tá? Em 1493, ainda pouco se sabia sobre esse continente enorme chamado América. Cristóvão Colombo, que era um navegador italiano a serviço da Espanha, ele tinha chegado aqui, nas Ilhas Caribenhas, em 1492, achando que ele tinha chegado na Índia. Foi por isso que ele chamou os habitantes nativos do continente americano de índios, tá? Então, a Espanha teoricamente não sabia da existência da América e nem Portugal. Só que o piti de Portugal foi tão grande que hoje existem várias pesquisas históricas que mostram que talvez os portugueses soubessem da existência do continente americano primeiro do que todo mundo e ó, não contaram para ninguém. Então, Portugal ele pede a revisão da Bula Intercoetera e a Igreja Católica fala, ok, então vamos assinar um novo acordo. Então agora a gente joga essa linha um pouco mais lá para o oeste e a gente faz um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas. Então aqui em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas, que divide então todas as terras, segundo falava o tratado, todas as terras descobertas ou que virão a ser descobertas, né, serão a oeste da Espanha e a leste de Portugal, tá? Então, essa partezinha aqui que corresponde à região litorânea do que hoje nós conhecemos como Brasil, nosso país, ficou para Portugal, enquanto toda essa parte aqui, a oeste, tá, ficou para a Espanha. Então, eis que a gente então tem a América Portuguesa. Então, a América Portuguesa, ela é nada mais, nada menos do que o Brasil. Mas nessa época, era só a região litorânea do Brasil. Então, vamos passar. Então, aqui, né, os aspectos do contexto histórico, tá? Das grandes navegações, da expansão colonialista, como eu já falei para vocês, era a lógica do mercantilismo. Naquela época, a Europa estava vivendo o mercantilismo, né? Então, as monarquias absolutistas estavam se formando, elas precisavam de metais preciosos como o ouro e a prata para poderem cunhar moedas. Quanto mais metais preciosos um reino europeu tivesse, mais rico ele era.
as grandes navegações, né? Então as rotas pelo Oceano Atlântico em busca das especiarias, cujo destino final era a Índia, como eu falei para vocês, né? Então, pessoal, também fazia parte da lógica do mercantilismo a balança comercial favorável. Então, esses países europeus, essas potências europeias, para elas poderem ser ricas, elas também tinham que manter a balança comercial delas sempre favorável para elas. Então, para isso, elas tinham que garantir um território onde elas pudessem explorar à vontade as riquezas que elas quisessem e sempre mantendo a balança comercial delas favorável para elas, tá? E a gente tinha também, pessoal, o fortalecimento do Estado português, que eu já expliquei para vocês. Portugal e Espanha, os dois foram os primeiros países europeus a se centralizarem, a formarem um Estado centralizado na figura de um rei. E a Igreja Católica também tinha os seus interesses, tá? Naquela época também estava acontecendo várias reformas religiosas na Europa. A Igreja Católica estava perdendo adeptos para as igrejas protestantes. Então a Igreja Católica, ela queria o quê? Ela queria conhecer novos lugares do mundo para ela poder converter aquelas pessoas daqueles lugares, e assim convertendo as pessoas daqueles lugares, ela ia expandir os seus domínios e aumentar o seu poder. Então vamos lá. Olha aqui, esse mapinha com as grandes navegações. Olha só, o tanto de rota, como eu falei para vocês, né? Ó, essa linhazinha vermelha corresponde às primeiras viagens. Então, nas primeiras viagens, ó, os portugueses saíam daqui de Portugal, eles vinham aqui pela costa da África, davam a volta pelo Cabo da Boa Esperança, subiam e chegavam até aqui na Índia, tá? O nome dessa rota, pessoal, se chamava Périplo Africano. Difícil o nome, né? Mas vocês vão gravar. Eu tenho certeza que vocês vão gravar. E aí nós tínhamos, né, nessas rotas aqui, um pessoalzinho aqui de Portugal, da Espanha, ó, que meio que desviavam da rota e acabavam chegando aqui na América. Lembrando que a América teoricamente, era desconhecida pelos europeus naquela época, tá? Então, algumas pessoas achavam, como o próprio Cristóvão Colombo, ele achava que se ele fosse navegando, ó, reto em direção ao oeste, ele ia chegar, ó, na Índia. Só que ele não sabia que no meio do caminho havia uma pedra. E não só havia uma pedra, como um continente inteiro, né? E aí, pessoal, em 1500, né, olha só, aqui em azulzinho, Fernão de Magalhães, ele pega e dá a volta ao mundo, tá? Aqui, olha só. E nós tivemos também as navegações, tá, de Pedro Álvares Cabral, aqui em amarelo. Então vocês veem que Pedro Álvares Cabral, ele saía daqui de Portugal, ele ia pela rota do Périplo Africano, de repente ele, desvia, vem parar aqui em Porto Seguro, em 1500, no Brasil, e depois ele continua a viagenzinha dele até lá na Índia. Então isso também reforça a tese de que os portugueses já poderiam saber da existência de terras aqui na América do Sul, tá? E que esse desvio de Pedro Álvares Cabral da rota principal não tenha sido um acidente, entendeu? Ele estava indo aqui pelo Périplo Africano em direção à Índia e no meio do caminho ele pegou e pensou, ou ordenaram ele, né? Eu vou ali na costa da América do Sul, ali, ó, ver como é que estão os futuros territórios da América Portuguesa, depois eu continuo minha viagem. Intrigante, né, pessoal? Acho que ele já sabia, hein? Eu acho que já sabia. Bom, então, passando.
Então, pessoal, olha só. Um dos principais princípios do mercantilismo era o pacto colonial, tá? Então, as potências europeias elas estavam em busca de territórios para serem suas colônias, para elas poderem aproveitar da forma que lhes aprovesse. E aí, para isso, deveria haver o pacto colonial. O pacto colonial, pessoal, ele servia para que a balança comercial ficasse favorável para essa potência europeia. Então, olha só, dentro do pacto colonial nós tínhamos a metrópole, que era uma potência europeia. Então, algumas metrópoles europeias eram Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. E nós tínhamos as colônias, que eram os territórios conquistados por essas potências europeias. Então, aí nós tínhamos o Brasil, inclusive. O Brasil, ele era uma colônia de Portugal, tá? Então, como eu falei para vocês, a América Portuguesa não é nada mais, nada menos do que o Brasil colonial, tá? Não o Brasil de hoje. Nós não somos mais América Portuguesa, nós somos Brasil, tá? Mas naquela época, como o Brasil pertencia a Portugal, então ele era chamado, de América Portuguesa, porque ele era um território de Portugal, uma colônia de Portugal. E aí, nessa relação entre metrópole e colônia, tá? A metrópole explorava a colônia como ela queria, e aí ela explorava principalmente o quê? Gêneros agrícolas tropicais e metais preciosos, tá? Então ela pegava aqui na colônia tudo isso que ela queria, todos esses gêneros tropicais, agrícolas que ela queria, como cana-de-açúcar, algodão, tabaco, um monte de coisa. Pegava também o nosso ouro, então ouro, prata, metais e pedras preciosas de todo tipo, enchia o navio e o navio ia lá para a metrópole, no nosso caso ia para Portugal, que era a nossa metrópole, e lá em Portugal ele despejava todas essas riquezas e o rei ficava, felizão, tá? Então, para poder explorar tudo isso na colônia, como que a metrópole fazia, pessoal? Escravidão. O pessoal que trabalhava naquela época, para poder explorar essas coisas, trabalhava de sol a sol e não tinha salário não. E ainda recebia açoite nas costas, a gente vai ver isso daí. Bom, então, professor Carlos, mas e esse território? E o Brasil, antes da chegada dos portugueses? O que tinha aqui no Brasil? Bom, como eu falei para vocês, todo o continente americano, na verdade, ele já tinha uma população de milhões de pessoas distribuídas em vários povos, em vários reinos, impérios, e o território que corresponde ao Brasil não era diferente não, tá? Então, o Brasil também ele era habitado por vários povos indígenas, tá? Que pertenciam a diversas etnias, ou seja, diversos povos, com suas línguas, com suas culturas, sociedades, tradições, tá? E índio não é tudo a mesma coisa, não. Volto a repetir, eram diversas etnias, diversos povos, então cada um tinha as suas características físicas e também as suas características, os seus marcadores linguísticos, culturais, religiosos e, enfim, viam o mundo com das suas próprias formas, tá? E aí, pessoal, os principais troncos indígenas do Brasil eram e são até hoje Tupi, aonde nós temos os Tupi-Guarani, nós temos os Tupiguaras, Tupinambás e vários outros. Nós temos o tronco G ou macro G, tá? Que pertence, por exemplo, aos Caiapós.
Nós temos o tronco Aruaque, dos quais pertencem alguns povos, como por exemplo os Guaicurus, aqui da região do estado, Cadiuels. Os Caraíbas, tá? Os Caraíbas, eles eram mais lá da região norte, pegavam até mesmo as ilhas do Caribe, tá? Tanto que as ilhas do Caribe se chamam Caribe em homenagem aos índios caraíbas, tá? Então, olha só que nós temos, né, um pouco desse mosaico de povos e culturas. Só que a diferença, pessoal, é que antes da chegada dos portugueses, eles eram milhões, tá? A população deles chegava a 2 milhões ou mais, 5 milhões, as estatísticas variam. Na época da chegada dos portugueses, hoje, eles não chegam nem a 1 milhão, tá? Então, como o Brasil já era ocupado por seres humanos, por sociedades humanas, antes da chegada dos portugueses, então nós podemos dizer que os portugueses, eles conquistaram o Brasil. Então, agora nós vamos ver como aconteceu essa conquista, tá? Como eu falei para vocês, em 1500, então Pedro Álvares Cabral, juntamente com sua frota, chegam aqui no Brasil, lá onde fica Porto Seguro, na Bahia. E aí, pessoal, entre 1500 e 1530, os portugueses eles enviam várias expedições de reconhecimento ao litoral brasileiro. Então, eles passavam com seus navios, suas caravelas, pelo litoral de norte a sul do Brasil, para poder ver o que estava rolando, entendeu? Para poder expulsar piratas, corsários, que volta e meia rondavam aqui o território. E eles aproveitavam também para poder fazer processos de escambo com os indígenas, com as populações indígenas do litoral. O que é escambo? É troca, tá? Então, eles trocavam com os indígenas, por exemplo, espelhos, pentes, por uma madeira que eles consideravam muito preciosa, chamada pau-brasil, que deu o nome ao nosso país, tá? O pau-brasil tinha esse nome porque o tronco dele, a madeira dele parece como brasa, é vermelha, avermelhada, e os próprios indígenas já usavam, né, esse tom avermelhado do pau-brasil para fazerem suas pinturas corporais. E os portugueses também começaram a extrair o pau-brasil para poderem fazer tinturas para tecidos e também para poderem fazer objetos de madeira, já que a madeira do pau-brasil também é muito boa, muito resistente. E, infelizmente, por causa disso, hoje o pau-brasil quase, né, é muito raro, quase não existe mais. Na época era assim, né, cada esquina um pau-brasil, mas hoje não tem mais, quase não tem mais. Até que em 1532, pessoal, os portugueses resolvem finalmente ocupar o Brasil. E por que eles decidiram isso? Justamente porque estava tendo muita pirataria. Então, muitos piratas franceses, ingleses, holandeses, fora a própria ameaça dos espanhóis, estavam rondando o território brasileiro, o território português, né, da América Portuguesa. Então, os portugueses falaram, não, nós vamos ocupar aquele território porque ele é nosso. E aí eles fundam a vila de São Vicente, lá onde fica o estado de São Paulo hoje, em 1532. E aí, olha só, nós tivemos a primeira missa no Brasil, esse daqui é um quadro de Vitor Meireles, de 1861, retratando então a conquista portuguesa, né? Então nós temos aí o padre, né, colocando a cruz, que era um marco, né, que aquela lá era uma nova posse, né, de Portugal, que era um reino cristão, católico, então também estava delimitando um território da Igreja Católica, e vários indígenas aqui ao redor olhando aquilo sem entender muita coisa. E aí, pessoal, como que os portugueses fizeram para poder ocupar o território? Eles tiveram que dividir o território, tá?
E a primeira forma de divisão que eles fizeram foi as capitanias hereditárias. Então, olha só, eles dividiram o país em 15 capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, como vocês devem estar vendo, elas são faixas de terra. Então, ó, vamos pegar aqui Pernambuco, por exemplo. Ó, é uma faixa de terra que se estende do litoral em linha reta até lá no limite do Tratado de Tordesilhas, tá? Ó, a Bahia, pegando aqui desde lá do litoral da Bahia até lá no limite do Tratado de Tordesilhas. Então eram 15 faixas de terra, tá? Que eram doadas pelo próprio rei de Portugal a pessoas de sua confiança, que geralmente eram parte da nobreza, né? Então, esses capitães, como eram o nome deles, eles tinham que vir ocupar as suas respectivas capitanias, tá? E a posse dessas capitanias era passada de geração em geração. Então, o capitão, ele passava a capitania para o filho dele quando ele morresse, depois o filho dele, que o filho dele morresse, deveria passar para o filho dele, e assim por diante. Então, por isso que é hereditário, porque era passado de pai para filho, de geração em geração, tá? Essas capitanias, pessoal, elas deveriam ser distribuídas entre donatários, entre pessoas, tá, de terras, portugueses, obviamente, tá, que eram os sesmeiros, né? Então, essas terras se chamavam sesmarias e os seus donos se chamavam sesmeiros, tá? As sesmarias, então, elas eram terras que eram subdivisões das capitanias hereditárias, tá? Ocupadas por colonizadores portugueses que deveriam incentivar, então, a economia local e tudo mais. Mas isso daqui fracassou e aí veio o governo geral, tá? Então, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza em 1549. Ele chega ao Brasil em Salvador, que é a primeira capital brasileira, tá? Então, o governo da América Portuguesa, o governo do Brasil colonial, ele passa a ser centralizado na figura do governador geral. Então, aí nós temos o governo geral com capital em Salvador, na Bahia. Então, a primeira fase econômica, como eu falei para vocês, foi o extrativismo de pau-brasil. A segunda fase foi a economia açucareira, tá? Então, foram várias fazendas enormes, chamadas latifúndios, que só plantavam cana-de-açúcar, por isso que eram monocultoras, tá? Que se utilizavam de mão de obra escravizada, tá? Então, essas fazendas de açúcar se chamavam engenhos. Toda essa produção de cana-de-açúcar, ela ia para o mercado externo, sob a mediação do Pacto Colonial com Portugal. Não se esqueçam do Pacto Colonial. E como eu falei, a mão de obra escravizada, indígena e depois africana. Professor, por que eles não exploraram o ouro primeiro? Porque os portugueses não acharam ouro no Brasil lá em 1500. Resumo, tá? Então, eles tiveram que se virar para poder encontrar outra coisa para eles poderem explorar e enriquecerem. Eles foram encontrar ouro 2 séculos depois, tá? Então, Portugal vai estar super focado lá nas fazendas de açúcar. E como que funcionavam essas fazendas de açúcar? Nós tínhamos a Casa Grande, que era a sede da fazenda, era onde morava o proprietário, tá? Que era um português ou descendente de português, que era o senhor de engenho, juntamente com a família dele e os agregados dele, ou seja, as pessoas que ele gostava, né, que morassem com ele. Nós tínhamos a senzala, que era um local geralmente feito de chão batido, que ficava fora da Casa Grande e servia para poder abrigar os escravizados, tá? Nós tínhamos o canavial, que era aquela grande área onde só se plantava cana-de-açúcar. E nós tínhamos o engenho, que era o local lá onde ficava uma moenda, que era onde os escravizados moíam a cana para poder extrair o caldo de cana e assim refinarem,
fazerem o açúcar, rapadura, enfim, tá? E tudo isso, obviamente, ó, a maior parte ia lá para os navios portugueses e ia para Portugal explorar como bem quisesse. E aqui a gente tem a figurinha, né, de um engenho de açúcar, como funcionava. Então, ó, a Casa Grande aqui, né, o canavial aqui, né, as plantações de cana, ó, a senzala, né, então um casebre, e por dentro era chão batido, a moenda, onde a cana era moída. Então, agora nós vamos fazer uma atividade. Quero ver se vocês entenderam tudo o que eu falei. Associe cada uma das camadas da sociedade açucareira com o número correspondente. Então, de um lado, nós temos os elementos, tá, sociais da sociedade do açúcar, como os senhores de engenho, né, os homens livres, que eram feitores, mestres de açúcar, lavradores de cana, né, pequenos proprietários de terras que existiam também, tá, e escravizados. E aqui nós temos uma pirâmide social, ó, 1, 2, 3. Então, quem que estava no topo da pirâmide social da sociedade colonial brasileira, lá da época da economia do açúcar? Quem que vocês acham? Eu acho que eram os senhores de engenho. Na verdade, tenho certeza. Eram, tá? Eram os senhores de engenho, juntamente com a família deles e com os agregados deles. E aqui no meio, quem que será que estava? Entre os mais poderosos e os que não tinham nem liberdade. Acho que eram os homens livres, né? Então, os feitores, os mestres de açúcar, os lavradores de cana, pequenos proprietários de terra. Então, eles estavam aqui no meio da pirâmide. E quem que sustentava tudo isso? Quem estava aqui na base da pirâmide? Os escravizados, que foram primeiramente indígenas, e logo depois os indígenas foram substituídos pela mão de obra escravizada africana, e eram eles que sustentavam toda essa sociedade e economia da América Portuguesa, que não era nada mais, nada menos do que o nosso Brasil colonial. Numa próxima aula, a gente volta falando como que terminou tudo isso. Um abraço e até a próxima!